Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez nesse momento de devocional. É um momento em que nós temos a oportunidade de aprender do Senhor. E quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós sentimos o poder dele e a presença dele se manifestando nas nossas vidas. Esse é o objetivo primordial da nossa vida cristã, é buscar o Senhor, buscar conhecer e seguir conhecendo o nosso Deus, ser parecido com Cristo, atingir a plenitude do conhecimento de Deus, que é Cristo Jesus. Então nós precisamos procurar moldar a nossa vida e viver como Cristo viveu e ser como Cristo foi. E é por isso que nós estudamos a palavra de Deus, é por isso que nós oramos. E nessa noite nós vamos meditar lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, os versículos de 8 a 12. 1 Pedro 3, de 8 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém? Irmãos, essa primeira carta do apóstolo Pedro, ela é uma exortação à santidade. Pedro, então, está chamando a nossa atenção para a necessidade de vivermos uma vida piedosa na presença do Senhor. E então, desde do começo dessa carta, desde os primeiros versículos, né, Pedro, então, está falando, olha, vocês precisam viver em santidade, vocês precisam viver da maneira digna da vocação pela qual vocês foram chamados, como deve ser o nosso estilo de vida. E aí no capítulo 2 ele diz, olha, vocês são casa espiritual, vocês são a geração eleita, o povo adquirido, o sacerdócio real, a nação santa. E aí no capítulo 3, então, ele termina dizendo, completando alguns conselhos e algumas atitudes que nós devemos ter para ter uma vida cristã exemplar e vitoriosa, né? Ele fala sobre os nossos deveres para com os não crentes, para com as autoridades, no casamento. E nesses específicos versículos aqui, ele fala então sobre o amor fraternal e sobre a maneira como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Então, a gente precisa lembrar que Jesus veio para nos dar vida, vida em abundância. E então tem 4 conselhos preciosos aqui que o apóstolo Pedro nos oferece para que nós possamos então experimentar um pouco dessa vida em abundância, de felicidade, um pouco de comunhão maior com Cristo e viver uma vida piedosa realmente, uma vida cristã exemplar, ser como Cristo, porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. E ele começa então dizendo o seguinte, que nós devemos ser todos de igual ânimo, né, compadecidos, amigos, misericordiosos, humildes, ou seja, que nós devemos tratar uns aos outros com os valores cristãos, com o amor fraternal que Cristo então nos ensinou, com o amor de Cristo que foi derramado nos nossos corações. E ele então diz que nós jamais devemos pagar o mal por mal, injúria por injúria, mas nós devemos então bem dizer, porque nós fomos chamados para isso, para viver essa vida exemplar e para receber bênção por herança. E aí ele diz o seguinte, se você quer ter uma vida cristã exemplar, vitoriosa e piedosa, refreie a sua língua do mal. Tiago fala sobre a língua, e ele diz que a língua, ele é um pequeno membro que pode botar fogo numa floresta, né? Como uma faísca bota fogo numa floresta, a língua tem esse mesmo poder de destruição. E nós sabemos que uma língua carregada de maldade, né, ela só vai trazer então sofrimento. As pessoas que usam a sua língua com maldade, elas conseguem ferir os outros como se tivessem uma espada. Elas conseguem então destruir como fogo, elas conseguem matar como veneno.
Não apenas as palavras, mas também os atos de um cristão devem evitar a aparência do mal. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5:22, quando o apóstolo Paulo nos diz, né, na carta aos Tessalonicenses, que nós devemos então fugir de toda a aparência do mal, nós devemos nos abster e não dar lugar ao inimigo, ao diabo. Nós precisamos então dizer: Senhor, vigia a porta dos meus lábios, como o salmista disse. Irmãos, um dos meios mais fáceis de nós pecarmos contra o Senhor é com a nossa língua. Porque nós às vezes falamos muitas coisas que não edificam as nossas vidas e que não deveriam ser ditas. Não só em relação aos nossos irmãos, amigos, familiares, mas muitas vezes nós murmuramos contra o Senhor e nós usamos a nossa língua como instrumento de destruição e às vezes de autodestruição, porque às vezes falamos, murmuramos e reclamamos tanto que a gente acaba se convencendo de que a nossa vida realmente está muito ruim, o que não é verdade, porque a nossa felicidade não depende das circunstâncias. E nós devemos então ter atenção com aquilo que nós dizemos. Outra coisa importante, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, se você tem usado a sua língua para maldade, para destruição, para fazer intriga, fofoca, para murmurar, para reclamar, você precisa examinar o seu coração e saber do que ele está preenchido, com o que ele está preenchido. Porque se ele estiver preenchido com o amor de Deus, com a graça do Senhor, com a palavra de Deus, se você estiver escondendo a palavra de Deus no seu coração, a sua língua não vai ser instrumento de maldição. Então nós precisamos pensar sobre isso. Se nós queremos ter uma vida cristã exemplar, vitoriosa, piedosa, nós precisamos refrear a nossa língua do mal, examinar o nosso coração e controlar, pedir que o Espírito Santo controle as nossas palavras. Em segundo lugar, nós não devemos falar com dolo. Falar dolosamente é esconder atrás das palavras macias de uma intenção implacável. Aquela pessoa que diz uma coisa, mas na verdade ela faz, pratica e até pensa outra totalmente diferente. É dizer uma coisa e sentir outra. É bajular com a língua na frente, mas depois apunhalar traiçoeiramente pelas costas. Pedro tem em vista aqui o engano. E isso é importante porque Satanás é o pai da mentira. Se você vive a sua vida enganando os outros com as suas palavras, com as suas ações, você está vivendo de acordo com aquilo que Satanás ensina, que é viver de maneira falsa, de maneira mentirosa. Não há verdade do diabo, não há verdade em Satanás, isso está lá em João 8,44. E o cristão deve ser diferente, ele vive na luz, ele deve andar na verdade. Nós fomos libertos pela verdade, não existe mais motivo para que sejamos escravos das obras das trevas. A nossa língua, então, longe de ser um instrumento de maldade, de engano, deve ser uma fonte que traz glória ao nome de Cristo e que traz edificação para os irmãos. Em terceiro lugar, Pedro diz: aparte-se do mal e pratique o bem. Ninguém pode ser feliz, irmãos, praticando o mal, no território da maldade. Onde a maldade habita, a felicidade vai embora. Uma pessoa só é verdadeiramente feliz quando ela se apega à prática do bem. E às vezes nós associamos maldade, às vezes somente com coisas muito ruins. Nós chamamos de maus, às vezes, só aquelas pessoas que matam os outros, que roubam, ou que praticam atos semelhantes a estes. Mas a verdade é que quando nós enganamos alguém, quando nós mentimos, quando nós passamos alguém para trás, ou às vezes quando nós maltratamos alguém, ou às vezes deixamos de ajudar a quem podemos, nós também estamos praticando o mal. Nós também estamos nos afastando daquilo que Cristo considera como padrão para a vida do cristão. E é por isso então que Pedro diz: aparte-se do mal e pratique o bem. Enquanto você estiver em você, faça de tudo para ter paz com todas as pessoas. Enquanto isso for possível, use o seu tempo, use o que você tem para praticar o bem, para ajudar quem precisa, para estender a mão, para ser amigo, para consolar, para confortar, para sustentar uns aos outros e para suportar, dar suporte uns aos outros por meio do amor. É isso que a palavra de Deus então nos ensina. E
em último lugar, Pedro diz: busque a paz. A paz, ela não é automática e nós sabemos disso, pelo contrário. É difícil, às vezes, nós alcançarmos a paz. Nós precisamos buscar e entender o que é a paz nas nossas vidas. A paz verdadeira, aquela que é dada por Cristo, pela comunhão que nós temos com Deus, pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos, então, nos empenhar até alcançar esse conhecimento e essa paz. E a Bíblia nos exorta que se nós temos paz com Cristo, se nós fomos, então, justificados por meio da fé e alcançamos a paz com Cristo, é isso que Paulo diz lá em Romanos, nós devemos também ter paz com os nossos irmãos, né, com todos. Romanos 12, 18 fala disso, Romanos 14, 19, 2 Coríntios 13, 11, 1 Tessalonicenses 5, 13, 2 Timóteo 2, 22, Hebreus 12, 14. Então, são vários textos, né? Talvez porque isso seja um alvo difícil, mas por várias vezes e em várias oportunidades nós somos ensinados a ter paz com todos, a buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso que a palavra de Deus nos diz. Obviamente que essa paz não é acomodação e nem ser conivente com o erro das outras pessoas. Não é a paz a qualquer preço, né? Às vezes os falsos profetas dizem para o povo, né? Paz, apenas para convencer as pessoas de que elas podem viver nos seus pecados, mas isso não é verdade. Jeremias 6,14 fala disso. O mundo fala em paz, mas ele investe mais na guerra. As nações ficam tratadas de paz, mas elas se rebelam contra o príncipe da paz. Mas o que Jesus nos ensinou então? Ele disse: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se você tem paz com Cristo, busque a paz com seus irmãos, seja pacificador como Jesus foi. Examine a sua vida, não deixe que as suas palavras, as suas ações, aquilo que vai no seu coração, seja uma brecha para que o inimigo, então, destrua a vida de outras pessoas e destrua a sua própria vida. Se você pertence a Cristo, peça ao Senhor: Senhor, transforma meu coração, vigia a porta dos meus lábios e me ensina a viver como o Senhor viveu, a ser como o Senhor foi, a ser dominado pelo Espírito Santo. Porque a partir do momento que nós somos dominados pelo Espírito Santo, nós então vamos desejar aquilo que Cristo deseja e vamos ter então mais facilidade em vencer o pecado. É uma batalha árdua, é por isso que nós temos uma armadura da fé, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a nossa luta e ela não é fácil. Mas se nós buscarmos o nosso Deus, se nós formos então cheios do Espírito Santo, dominados por Ele, nós vamos conseguir então ser como Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos ser como Cristo. Amém? Vamos orar nesse instante. Nós temos muitos pedidos, né, irmãos? Muitas pessoas enfrentando o Covid. São dias difíceis. São dias realmente difíceis. Vamos orar pela vida da Sara, que está internada, pelo Leônidas, padrasto da Amanda. Também vamos orar pela vida do pastor Gilberto, sua esposa, do pastor Adeil e sua esposa, pelo pastor Israel, pelo pastor Walter, que está internado em estado grave. Vamos orar, vamos clamar as bênçãos de Deus sobre essas vidas. Também o Eudenise, uma outra pessoa que está grave com Covid, vamos orar por ele. Vamos orar para que o Senhor manifeste a sua glória nessas vidas, aquelas famílias enlutadas. Nós temos a Soninha, que perdeu o seu pai, e a sua mãe perdeu o seu pai, agora havia perdido a sua mãe há uns 10 dias. Vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia, né? De todo mundo que está enfrentando uma enfermidade nesse momento. A Regina, a Ana Carolina, também a Viviane e sua família. Vamos orar por todos, vamos colocar na presença do Senhor. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor para dizer que nós queremos ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós queremos entender o Teu desejo para nós e nós queremos, ó Senhor Jesus, viver como o Senhor viveu e ser como o Senhor foi. Que esse seja o nosso alvo, a nossa principal
preocupação, o nosso objetivo na nossa vida. Que possamos aprender a guardar os nossos lábios, a viver em paz com os nossos irmãos, com as pessoas que nos cercam, principalmente que nós possamos, ó Deus, entender a importância de nos portar, ó Deus, como parte do povo eleito, da geração santa, do povo que foi adquirido, daqueles que o Senhor chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Deus, nos ensina, nós precisamos do Senhor, nós não temos outro recurso além do Senhor. Ó Deus, nesse instante eu te peço que o Senhor venha com a tua graça, com a tua misericórdia sobre a vida dos enfermos. Ó Deus, quantas pessoas nesse instante estão lutando contra essa enfermidade? Ó Deus, nós estamos, ó Deus, passando por um momento de extrema incerteza em que as situações parecem totalmente desfavoráveis. Mas, ó Deus, não nos falta a confiança de que é o Senhor que está determinando o curso desses acontecimentos. O Senhor está no controle deles, nós cremos nisso. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, dentro do seu propósito, pode trabalhar individualmente na vida de cada pessoa. Então nós pedimos que o Senhor olhe para nós com graça e com misericórdia e que o Senhor nos ajude, nos proteja desse mal. Ó Deus, ser com as nossas famílias, ser com aquelas pessoas que estão trabalhando apesar do fechamento, aquelas que não podem trabalhar porque tudo está fechado e que precisam do seu trabalho. Ó Deus, que o Senhor esteja individualmente olhando para a vida de cada um, aqueles que estão enfermos. Ó Deus, tem misericórdia da Sara, tem misericórdia da Viviane e sua família, do Leônidas. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, do irmão Feliciano, da Regina. Tem misericórdia do Wilson, ó Deus, aguardando o resultado daquele exame. Ó Deus, nós também te pedimos pela Ana Carolina. Muito obrigada, Senhor, pelo milagre que o Senhor fez na vida dela. Continua fazendo. Continua, ó Deus, abençoando. Assim, abençoa também a vida da Alessandra, filha da irmã Maria de Fátima, da sua serva, irmã Maria de Fátima. Ó Deus, tem misericórdia de cada um nesse momento, às vezes com medo, angustiado por causa do Covid. Ó Deus, no hospital, no leito de UTI, o Eudenísio também, o pastor Gilberto e sua esposa, o pastor Edeil e sua esposa, o pastor Israel, o pastor Walter. Ó Deus, quantas pessoas nós temos clamado e temos colocado aqui diante do Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que só o Senhor pode socorrer, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode nos ajudar na nossa incredulidade e fazer o milagre que nós precisamos. Abençoa também a vida da Nilde. Ó Deus, tem misericórdia de cada um, são muitos enfermos. E aqueles que estão enlutados, tristes. A Soninha, que perdeu seus pais. E na pessoa dela, tantas outras pessoas, ó Deus, enlutadas, que perderam seus entes queridos. Tem misericórdia, Senhor, consola, conforta. Abençoa cada família que está se reestruturando. Ó Deus, seja porque passou por uma perda, como a família da irmã Welsa, da irmã Rose, ó Deus, seja porque está enfrentando dificuldades materiais, dificuldades de relacionamento. Ó Deus, o diabo tem atacado as famílias e nós temos visto as dificuldades crescerem no meio dos lares. Mas nós sabemos que o Senhor está, ó Deus, pronto a nos ajudar quando nós estendemos as nossas mãos e clamamos pelo teu auxílio. Então é isso que nós fazemos nesse instante. Nós nos achegamos diante do teu trono da graça confiadamente, sabendo que o Senhor pode, ó Deus, restaurar os nossos lares. O Senhor pode abrir as portas de trabalho para os nossos irmãos, como a irmã Kelly, a irmã Rosa, a irmã Graziela. Ó Deus, o Senhor pode continuar dando sustento para as famílias, o Senhor pode restaurar os relacionamentos e, ó Deus, o Senhor pode ajudar, dando sabedoria e entendimento. Abençoa cada um. O Senhor, melhor do que ninguém, conhece cada dificuldade, então sonda e faz aquilo que o Senhor tem no seu coração. Nós queremos o teu propósito. Ó Deus,
nós não sabemos o que está acontecendo, nós às vezes estamos caminhando no escuro, mas nós andamos pela fé. E nós sabemos que seja qual for o destino de cada uma dessas coisas, tudo isso que está acontecendo, ó Deus, tudo que nos acontece, acontece porque o Senhor assim permite que seja. E nós te louvamos por isso, nós te louvamos porque nós cremos no Senhor, nós te louvamos porque nós conhecemos o Senhor e sabemos o Deus a quem servimos, sabemos quem o Senhor é, sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Então, ó Deus, nos ajuda nesse instante, faz a tua vontade, o teu propósito. Ó Deus, nós só queremos ir aonde o Senhor for, nós só queremos falar aquilo que o Senhor disser, nós queremos ser usados pelo Senhor, ser transformados, ser abençoados. Ó Deus, para o louvor da tua glória, manifesta o teu poder nas nossas vidas. Ó Deus, nós te clamamos pela salvação dos nossos amigos e familiares, aqueles que ainda não são crentes, ó Deus, que estão na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, faz com que eles conheçam a tua salvação, como a família da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim, da irmã Helenita, pessoas que nos assistem. Ó Deus, sê com cada um, transforma cada coração, ó Deus, e que cada um entenda o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário e como é maravilhoso servir a esse Deus tendo recebido a salvação. Ó Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, pedimos que o Senhor nos perdoe, nos purifique das nossas iniquidades. Ó Deus, mas te exaltamos porque o Senhor está sentado aí no centro de comando do universo, também comanda as nossas vidas, e o Senhor é majestoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso. Ó Deus, e o Senhor sendo esse Deus tão grande, tão rico, tão poderoso, o Senhor escolheu habitar conosco. E nós te louvamos, ó Deus, por esse tão grande privilégio, pela tua graça maravilhosa nas nossas vidas, pelo teu cuidado permanente, pelo teu amor. Nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família. Amanhã é quarta-feira. Nós temos devocional 6 da manhã e às 19h30 nós teremos o nosso culto online, transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. Participe conosco, que o Senhor te abençoe, que Ele esteja sempre com você, no nome de Jesus. Amém. Ao meu redor, nas ruas da cidade, há tanta gente em dor e aflição, mas só Cristo ama todas elas, sejam crianças, velhos, seja lá quem for. Seu coração está aberto a todos e seu perdão de graça quer doar. Por isso sinto que é meu dever em minha vida sempre aprender, ser como Cristo, ser como Cristo, e assim cumprir o que eu devo fazer. No dia em que eu encontrei a Cristo, o seu amor inundou o meu ser, e nova criatura me tornei. A minha vida Ele completou,
E agora nesse mundo escuro tenho a missão de sobre